eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos quanto ao direito aeronáutico. E o direito aeronáutico é um ramo do direito e ele estuda praticamente a navegação aérea, o transporte aéreo no campo doméstico e internacional e a aviação civil em geral. E o direito aeronáutico, ele aborda uma série de outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito do trabalho, onde está inserido a lei que regulamenta a profissão do aeronauta. Então, a Lei 7.183 de 84, ela regulamenta a profissão de aeronauta desde 1984. Então, desde 1984, é a lei que se encontra em vigor. Necessário também, ao entendimento da referida lei, que se entenda aí a classificação de serviços aéreos, mesmo porque a lei faz menção da classificação de serviços aéreos. Serviços aéreos privados, serviços aéreos públicos, serviços aéreos especializados. Essa classificação de serviços aéreos estão previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica, uma outra lei ordinária, né? Então nós temos a Lei do Aeronauta, que é uma lei, e temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma outra lei. E o Código Brasileiro de Aeronáutica, nos seus artigos 177 a 202, nos dá aí a classificação de serviços aéreos. Os serviços aéreos privados são justamente os serviços aéreos prestados para o próprio operador ou seu proprietário, sem remuneração. Então, a característica desse tipo de serviço aéreo é sem remuneração, prestado em benefício do proprietário ou seu operador. Em relação ao serviço aéreo público, é aquele com remuneração para o transporte de pessoas ou coisas, né? Ou também denominado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica como mala postal, que nada mais é do que o transporte de cargas dos correios. E por fim, os serviços aéreos especializados são todos aqueles que não se enquadram no serviço aéreo privado, nem no serviço aéreo público, né? E são aqueles classificados no próprio CBA, ou seja, proteção à agricultura, temos também propaganda, temos também aviação, aviação de aeroclube, né? Se enquadra também em serviços aéreos especializados. Feitas essas devidas ressalvas, agora eu posso falar um pouquinho da lei que regulamenta a profissão do aeronauta, né? Bom, primeiro, quem será o aeronauta, né? O aeronauta é o profissional habilitado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Devemos fazer aí alguns esclarecimentos, porque a leitura logo dos primeiros artigos poderão incidi-los em erro, porque lá faz menção a Ministério da Aeronáutica, né? Não existe mais o Ministério da Aeronáutica. Existe hoje o Comando da Aeronáutica, que é subordinado ao Ministério da Defesa. Bom, então, aeronauta é o profissional habilitado pela Agência Nacional de Aviação Civil, né? Ele possui CMA, nova denominação aí do antigo CCF, né, que é o Certificado de Capacidade Física, ou seja, o aeronauta ele precisa passar por exames de saúde. E nós temos lá o nosso RBAC 67, né, que é o Regulamento de Aviação Civil, que disciplina essas regras de como devem ser os exames de saúde. Temos lá primeira classe, segunda classe, terceira classe e quarta classe. Depois, é necessário que ele obtenha o seu CHT, o seu Certificado de Habilitação Técnica. E, por fim, a sua licença. Mas, o conceito ainda não está completo. É o profissional habilitado pela ANAC, que possui todos esses certificados, mais a licença, exerce função a bordo. Isso é uma característica do aeronauta. Ele exerce função a bordo de aeronave civil, nacional ou estrangeira, mediante contrato de trabalho. Então isso é muito importante, né? Exerce função a bordo de aeronave civil,
civil, nacional ou estrangeira, mediante contrato de trabalho. Então, essa é a nossa definição aí de aeronauta, né? Então, o aeronauta ele é regulado por essa lei. E por se tratar de uma lei especial, possuímos regras especiais. Na omissão, aplica-se subsidiariamente aí a CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho. Vamos falar um pouquinho, então, da lei do aeronauta. E eu gostaria de passar um histórico para vocês aí. Originalmente, não existia legislação específica com relação à lei do aeronauta. Posteriormente, houve um decreto-lei, né? Hoje nós chamamos o decreto-lei de medida provisória, que é justamente um ato de legislar do Poder Executivo, né? Que regulamenta aí a categoria. Antes, era a CLT que era utilizada como uma colcha de retalhos aí. E por fim, a Lei 7.183, atualmente em vigor, que regulamenta a profissão do aeronauta. Bom, quais são os capítulos da Lei do Aeronauta? Nós temos disposições preliminares, do regime de trabalho, da remuneração e das concessões, das transferências e das disposições finais. Bom, seção número 1, né, do aeronauta. Então, eu já passei para vocês o conceito de aeronauta. Como é que se classificam os aeronautas? Eles se classificam em comandante, copiloto, mecânico de voo, navegador, radiooperador de voo, comissários e operador de equipamentos especiais. Então, todos esses profissionais habilitados, eles são aeronautas. Logo, sendo aeronautas, aplica-se a referida lei, que é a Lei 7.183. Antes mesmo de explicar quais são as atribuições de cada aeronauta, gostaria de fazer alguns esclarecimentos com relação à profissão de aeronauta. É uma profissão privativa de brasileiros, ou seja, somente brasileiros podem ser aeronautas, salvo nas hipóteses previstas na Lei do Aeronauta e no Código Brasileiro de Aeronáutica. Lá nos artigos 156 em diante do Código Brasileiro de Aeronáutica, temos o seguinte: privativa de brasileiros, salvo nas hipóteses previstas no próprio Código, né? Temos aí a possibilidade também de empresas brasileiras contratarem comissários, somente comissários estrangeiros, desde que não exceda a 1/3 do total de comissários a bordo nas aeronaves. Tá? Então, a função remunerada, tem que deixar muito bem claro que é só brasileiro. O estrangeiro, ele pode obter aí uma licença de piloto privado. Mas a função remunerada, somente brasileiros e estrangeiros, salvo nas hipóteses permitidas no CBA. Quais são as exceções, por exemplo? Uma das exceções é na ausência de instrutores estrangeiros, poder-se-á admitir a contratação de estrangeiros por até 6 meses. Então, essa é uma hipótese em que pode-se admitir a contratação de estrangeiros. Tá? No caso anterior, conforme havia comentado, comissários até 1/3 em aeronaves nacionais, desde que não extrapole essa quantidade. E quando houver acordo bilateral entre 2 países. Brasil tem um acordo bilateral com Portugal. Ou seja, brasileiros podem voar em Portugal de forma remunerada e portugueses podem trabalhar aqui também de forma remunerada. Fora dessas hipóteses, né, o exercício da profissão é ilegal. Então nós temos aí instrutores estrangeiros, conforme eu havia falado. Na falta deles, permite-se a contratação em caráter provisório por até 6 meses. Por isso que é importante saber o conceito de aeronauta. Porque o aeronauta é o profissional habilitado pela ANAC que exerce função a bordo de aeronave civil, não estou falando da aeronave militar, aeronave civil, nacional e estrangeira, mediante contrato de trabalho. Todo contrato de trabalho é remunerado. Não existe contrato de trabalho gratuito. Logo, afirmo o seguinte: todo aeronauta exerce função remunerada. Muitos confundem
tripulante e aeronauta, né? Todo tripulante é aeronauta ou todo aeronauta é tripulante, né? Na verdade, todo aeronauta é tripulante, mas nem todo tripulante é aeronauta. Temos o seguinte: quem é o tripulante? O tripulante é aquele que possui uma licença expedida pela ANAC para o exercício de uma atividade a bordo de aeronave civil. Ponto. E o aeronauta é aquele que possui contrato de trabalho. Então, essa é a diferença. O aeronauta, atividade remunerada. Tripulante, não. O piloto privado, por exemplo, ele não é aeronauta. É o amador, o piloto amador. O piloto comercial, se empregado e possuir um contrato de trabalho, ele será considerado aeronauta. Bom, o aeronauta, no exercício de sua função específica a bordo de aeronave, de acordo com as prerrogativas da licença de que é titular, tem a designação de tripulante. Lembrando que é necessário o contrato de trabalho. Havia falado para vocês da classificação de serviços aéreos, privado, público, especializado. Empresas como a TAM, Gol, Azul, Avianca, etc., exercem um transporte público regular. Então, a lei aqui vai disciplinar a atividade destes aeronautas. A lei também irá regulamentar a atividade dos aeronautas no transporte aéreo não regular, ou seja, feito pelas empresas de táxi aéreo. Temos também o próprio piloto comercial que trabalha no serviço aéreo privado. Ele também é aeronauta se possuir um contrato de trabalho. Todos eles serão regulamentados por esta lei. Voltando aí à classificação dos aeronautas, havia falado que comandante, quem é o comandante, né? É o responsável pela pilotagem, pela operação da aeronave. Ele aplica o Código Brasileiro de Aeronáutica. Então ele exerce aí a autoridade que a legislação lhe atribui. O comandante pode desembarcar um passageiro, por exemplo? Depende, né? Só nos casos previstos na lei. Pode, mas depende. E o copiloto? O copiloto, né, é o auxiliar do comandante, né, o segundo na hierarquia. O mecânico de voo é justamente aquele que auxilia o comandante. As aeronaves modernas não possuem mais mecânico de voo. Então, o mecânico de voo ele é utilizado ainda em aeronaves como o Boeing 727, né? Essas aeronaves são utilizadas por algumas empresas brasileiras que fazem o transporte de carga dos Correios. Temos também aeronaves como o 707, né? Como o DC-8. Atualmente no Brasil, apenas que eu tenho conhecimento, mecânico de voo, ou também denominado Flight Engineer, né? Ou engenheiro de voo, é empregado em aeronaves 727, só. Né? Com o fim dessas aeronaves, haverá a extinção deste aeronauta. Né? O navegador e o radiooperador de voo já não existem mais. Né? Mas a legislação ainda contempla e está em vigor. Navegador, auxiliar do comandante, encarregado da navegação da aeronave quando a rota e o equipamento o exigirem, a critério da autoridade aeronáutica. Radiooperador de voo, auxiliar do comandante, encarregado dos serviços de radiocomunicações. Então, esses dois profissionais já estão extintos. Não temos hoje, atualmente, nenhuma aeronave de aviação civil, né, nacional operando com navegador ou radiooperador de voo. Temos aí os comissários, né, que são os auxiliares do comandante, encarregados das regras de segurança. Então, o comissário, além de estar lá para atendê-los, mas essa não é a finalidade única, né? A finalidade aqui do comissário é segurança. Segurança de voo, né? Então o comissário tem que ficar atento lá, se por exemplo não sentaram nenhuma das pessoas portadoras de alguma deficiência nas saídas de emergência, por exemplo, se aquela pessoa que está na saída de emergência está apta, né, efetivamente a operar. Recentemente, houve uma diminuição aí da quantidade de comissários a bordo. Né? Algumas empresas diminuíram de 4 para 3 comissários
a bordo. Né? Então, o comissário, na verdade, como ele atua como agente de segurança, né? Como é que ele é quantificado dentro da aeronave? De acordo com a quantidade de saídas. Mas a ANAC, saídas são justamente as portas, né? Saídas a nível de chão, que nós chamamos. Então, nesse caso, a quantificação da quantidade de comissários a bordo de acordo com a quantidade de portas que essa aeronave terá. Então, um Boeing 737-800, por exemplo, possui 4 portas. Então, necessariamente, 4 comissários. A ANAC pode, muito bem, autorizar a diminuição da quantidade de comissários a bordo, desde que, né, efetivamente, aí, consiga cumprir a evacuação num tempo determinado, etc. Tá? Podemos esquecer também que o comissário é responsável pela guarda aí de bagagens dos passageiros também. Artigo 7º. Vamos lá. Por fim, temos aí o operador de equipamentos especiais em aeronaves homologadas de serviços aéreos especializados, né? Também são aeronautas. Quem são esses operadores de equipamentos especiais? Eles operam algum equipamento especial instalado em aeronaves que prestem serviços aéreos especializados. Por exemplo, um helicóptero cargueiro, onde há necessidade de determinado tripulante operar o guindaste desse helicóptero. Ele será considerado um operador de equipamentos especiais. Ou uma aeronave com um radar específico para a detectação de elementos do solo. Também é necessário aí um tripulante especializado para operar aquele tipo de equipamento. Então, um operador de equipamentos especiais, efetivamente, será contratado para operar um equipamento especial em serviços aéreos especializados. Temos aí a classificação das tripulações. Tá? Como é que se classificam as tripulações? Tripulação mínima, simples, composta ou de revezamento. Então nós temos 4 classificações: mínima, simples, composta e revezamento. Tripulação mínima é justamente aquela tripulação necessária, mínima, para a operação da aeronave de acordo com o manual da aeronave. Então, o fabricante, efetivamente, ele vai especificar o seguinte: olha, para operar esta aeronave, são necessários 2 aeronautas, comandante e copiloto. Por exemplo, qual é a tripulação mínima de um Boeing 737-800? Comandante e copiloto. Assim determina o manual da aeronave, do fabricante. E se for um 727? Por exemplo, comandante, copiloto e mecânico de voo. É a tripulação mínima. Ou seja, a tripulação mínima é a tripulação mínima necessária para a operação da aeronave. Lembrando que a tripulação mínima ela somente pode ser utilizada, empregada nas seguintes situações: locais de instrução, né? Ou seja, voos locais de treinamento. Temos aí de experiência, né? Nada mais é do que um voo teste, de vistoria, um voo de fiscalização, e voo de translado, levando a aeronave de um local para o outro, por exemplo, para fins de manutenção. A VASP, quando ela operava em Congonhas, ela tinha todos os hangares de manutenção em Congonhas. E o Airbus A300 dela, operado com comandante, copiloto e mecânico de voo, era levado para Congonhas para manutenção. E quando ocorre a operação da aeronave com a tripulação mínima, observem que é somente nesses casos, né? Não há o transporte de pessoas, coisas ou mala postal. Temos aí a tripulação simples, né? A tripulação simples é aquela empregada em voos domésticos, principalmente, cuja jornada de trabalho não ultrapasse 11 horas. A tripulação simples também pode ser empregada em voos internacionais, desde que não ultrapasse o limite já informado, 11 horas. E a tripulação simples é aquela constituída de uma tripulação mínima, mais os tripulantes necessários à realização do voo. Os tripulantes necessários à realização do voo são os comissários. Tá? Então,
os principais voos, né, domésticos, a maioria deles são feitos por tripulação simples. Tá? 99,9%. Temos aí também a tripulação composta, empregada em voos domésticos e internacionais. E ela é constituída de uma tripulação simples, mais um comandante, mais um mecânico de voo quando o equipamento assim exigir, e mais 25% do número de comissários acrescidos da tripulação simples. Acho que fica mais fácil dar os exemplos, né? Então, vamos voltar lá na tripulação mínima. Como é que se constitui a tripulação mínima, né? A tripulação mínima se constitui de um Boeing, por exemplo, de um comandante e de um copiloto. E a tripulação simples? Comandante, copiloto, mais 4 comissários. São 4 portas. Ok? Todo mundo chegou até aí? Temos aí a tripulação composta, né? Tripulação composta. É a tripulação mínima mais um comandante e mais um comissário. 25% de 4 são 1. Então nós teremos 2 comandantes, né? Um copiloto e 5 comissários. Essa será a quantificação dessa tripulação. Vai depender, logicamente, do tipo de equipamento. Com relação àqueles que integram a tripulação composta, né? Ou seja, aqueles tripulantes acrescidos à tripulação simples, esses terão direitos a assentos reclináveis. Temos também, por fim, a última tripulação, que é justamente a tripulação de revezamento, que é aquela constituída basicamente de uma tripulação simples, mais um comandante, mais um copiloto e mais 50% do número de comissários acrescidos à tripulação simples. Tá? Dependendo do equipamento, também será necessário o mecânico de voo. Com relação aos técnicos, né, que nós chamamos da aviação, que é o comandante, copiloto e os mecânicos de voo, eles terão direito a descanso horizontal, né? Ou seja, o chamado sarcófago, né? Então, na aviação, o pessoal chama de sarcófago, que é justamente aquele espaço, né, separado dos passageiros, né, onde eles podem aí fazer um descanso em 180 graus. Nem todas as aeronaves possuem sarcófago, né? Com relação ao descanso reclinável, será para os comissários. Então, os comissários somente terão direito a assentos reclináveis, né? E esses assentos irão reclinar até o reclínio da classe executiva. Isso está previsto na convenção coletiva que regulamenta a profissão de aeronauta, né? A lei que regulamenta a profissão de aeronauta, ela clama por modificações. Inclusive, existem, né, vários projetos aí com a finalidade de alterá-la. De qualquer forma, as convenções coletivas de trabalho, que são feitas acordos, né, as negociações coletivas entre sindicatos, elas acabam também regulamentando a profissão do aeronauta. Com base no artigo 14, a ANAC aí, ela acaba reduzindo aí, por exemplo, a quantidade de comissários a bordo, né, conforme eu havia falado para vocês. A lei é muito taxativa, né, e ela fala, olha, tripulações compostas de revezamento só para voos internacionais, contudo, poderá ser utilizada a composta em voos domésticos para atender condições meteorológicas favoráveis ou problemas de manutenção, né? Então é uma exceção. Então, tripulação composta de revezamento somente para voos internacionais. Lembrando que voo internacional é todo aquele que parte de um país com destino a outro país, né? Lembrando que todo voo internacional necessariamente tem que partir de aeroporto internacional. Então aqui no Brasil, todo voo internacional, toda chegada ou saída vai ser mediante aeroporto internacional. O Brasil ele é signatário da Convenção de Montreal de 1999 desde 2006. Né? Então, com relação ao transporte aéreo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal, salvo aquelas que forem contra o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos também a questão da jornada de trabalho, né? Em que momento começa a jornada de trabalho do aeronauta?
A jornada de trabalho do aeronauta é justamente a duração do trabalho. Em que momento começa a duração? Desde o momento que ele se apresenta para o trabalho, geralmente o voo, até 30 minutos após o desligamento dos motores, né? Também falamos corte dos motores. Então, todo esse período compreendido, desde a apresentação até o corte dos motores, nós chamamos de jornada. Então, a jornada ela começa quando ele se apresenta na sua base contratual e encerra-se 30 minutos após o corte dos motores. Em regra. Porque, muitas vezes, o aeronauta ele pode estar de reserva. Então, a reserva ela vai começar tal hora e vai encerrar-se tal hora. Mas, em regra, a jornada começa com a apresentação e termina 30 minutos após o corte dos motores. Quando nós falamos de apresentação, a lei define o seguinte: olha, a apresentação mínima antes do horário previsto para decolar será de 30 minutos no aeroporto. Mas temos o seguinte: as empresas aéreas, por questões operacionais, por questões de trânsito, muitas vezes, né, elas tecem esse tempo de apresentação. Então temos várias empresas nacionais onde o tempo de apresentação é de 1 hora, 45 minutos, depende aí do critério logístico da empresa. E esse tempo ele tem que ser computado na jornada de trabalho. Ou seja, todo o trabalho efetivamente cumprido à disposição, necessariamente ele tem que ser computado. Logo, deve ser remunerado. Temos aí, quais são os limites de jornada de trabalho, né? Vai depender do tipo de tripulação. Quais são, na verdade, temos aí a duração do trabalho. Se é tripulação mínima ou simples, o limite máximo de jornada são 11 horas de trabalho. Observem que é uma lei especial e a nossa Constituição, lá no artigo 7º, fala, olha, duração do trabalho normal não superior a 8 horas, né? Pergunto a vocês, o trabalho do aeronauta é um trabalho anormal? Será que a lei é constitucional ou inconstitucional? Bom, a maioria entende que a lei é constitucional, né? Por se tratar aí de um regime especial. De qualquer forma, tripulação mínima ou simples, no máximo 11 horas de jornada. Trabalhar 11 horas é puxado. Se for composta, então, 14 horas de jornada. E se for tripulação de revezamento, 20 horas de jornada. Lógico, quanto mais se trabalha, mais se repousa, né? Quanto mais se trabalha, mais se folga. Então, existe aí uma contraprestação, sob pena do aeronauta sofrer os riscos da fadiga, né? E a fadiga realmente é um fator contribuinte para um acidente aéreo. Então, a duração do trabalho do aeronauta será limitada a esses limites aí. Agora, nós temos também os limites de horas de voo. Quando nós falamos em limites de horas de voo, nós temos o seguinte: se for tripulação mínima ou simples, nós teremos um limite máximo de horas de voo de 9 horas e 30. Ou seja, das 11 horas de jornada, no máximo 9 horas e 30 de voo. A diferença é justamente o tempo de solo, no máximo que ele poderá ficar. E limitado ainda a 5 pousos. Temos exceções aí onde a empresa aérea pode abastecer para mais um pouso, né? Por questões meteorológicas, etc. Temos também aí, no caso da tripulação composta, um limite de hora de voo de 12 horas e 6 pousos. No caso da tripulação de revezamento, um limite de 15 horas de voo e 4 pousos. Com relação ao helicóptero, 8 horas de voo sem limite de pousos. Então, esses são os limites aí para tripulações mínimas simples compostas de revezamento com relação às horas e pousos. Tá? Conforme eu havia falado para vocês, o aeronauta é submetido a uma jornada de trabalho. Mas como é que o aeronauta sabe a sua jornada de trabalho? Ele conhece a sua jornada de trabalho por meio da escala de serviço. Ou seja, a escala de serviço ou a escala de voo
determinará a prestação de serviço do aeronauta. Então, a escala nada mais é do que um documento, né? Antigamente era um impresso, onde o aeronauta tinha conhecimento da sua programação. Pela atual legislação, o aeronauta ele tem que ter conhecimento da sua escala com 2 dias de antecedência para a primeira semana. Né? Então, do dia 1 ao dia 7, ele tem que saber a programação aí com 2 dias de antecedência. Então, geralmente, lá pelo dia 29, as empresas aéreas já começam a publicar as escalas da primeira semana. Depois, para a semana subsequente, do dia 8 até o último dia do mês, com 7 dias de antecedência. Tá? Então, a convocação do aeronauta se faz mediante escala. O aeronauta, quando for elaborada a sua escala, ele deverá trabalhar no sistema de rodízio, né? Justamente para evitar a questão da fadiga. Ou seja, trabalha um pouco à noite, um pouco de dia, né? E é muito importante isso porque as empresas aéreas pagam uma parte variável da remuneração. O que significa isso? Os aeronautas possuem um fixo, X R$1.000. Mas aquele trabalho por tarefa excedente a um salário de garantia, por exemplo, né? Um mínimo de horas de voo, ou partindo do zero por quilômetro, quanto mais ele trabalhar, mais ele ganha. E a remuneração noturna, como nós sabemos, ela é sempre superior à remuneração diurna. Então, nesse caso aí, nós temos o seguinte: se observado o rodízio, além de ser benéfico para o aeronauta com relação à questão da fadiga e a higiene e segurança do trabalho, ele ainda vai ter uma remuneração adequada e igual aos seus pares. Conforme eu havia falado para vocês, o aeronauta também, ele precisa ter o seu CCF, né, hoje chamado CMA ou CHT. Os custos devem ser absorvidos pela empresa aérea e não repassados ao aeronauta. Tá? O aeronauta ele tem direito a um repouso, né? E esse repouso ele sempre é depois da jornada de trabalho. Ou seja, após uma jornada de 11 horas, ele terá direito a 12 horas de repouso. Esse repouso será de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. Ou seja, repouso será de 12 horas quando o trabalho, a jornada for de até 12 horas. Jornada mais de 12 horas até 15 horas serão 16 horas de repouso. E quando a jornada ultrapassar 15 horas, o repouso será de no mínimo 24 horas. Né? O aeronauta de transporte aéreo regular tem direito a 8 folgas mensais no mínimo. E o de transporte aéreo não regular ou especializado será a quantidade de dias no local de operação menos 2. Né? Então, o máximo de dias no local de operação são 17. Menos 2, então ele pode ter direito aí até 15 folgas por mês. Esse sistema é muito empregado nas operações offshore com helicóptero, na bacia de Campos, por exemplo, onde a empresa se utiliza do aeronauta por 15 dias, depois nos demais 15 dias ele usufrui das folgas. Né? Cada folga é um período aí de no mínimo 24 horas. Então, a folga deve ser no mínimo de 24 horas. O aeronauta tem direito à folga social. Folga social é aquela folga conjunta, né, de 2 períodos de 24 horas, onde o aeronauta terá direito a usufruir de sexta e sábado, ou sábado e domingo, ou domingo e segunda. Então, essa seria a folga social. É justamente a folga agrupada. Né? Temos também aqui um critério para a definição do que seja limite de voo. Né? Observem que a legislação ela não estipula um critério para pagamento em quilômetro voado. Não significa que a falta de a lacuna prevista na legislação seja, aí, nesse caso, uma ilegalidade. Não, realmente é uma lacuna. Mas, de qualquer forma, denomina-se hora de voo, né? Depende. Nós temos aeronaves de asa fixa e de asa rotativa. Né? A asa fixa é o avião, a asa rotativa é o helicóptero.
No caso do avião, o período compreendido para a hora de voo é justamente o período do deslocamento inicial da aeronave até a sua parada definitiva. Então, esse período do deslocamento da aeronave até a sua parada, nós chamamos de hora de voo, né? Também utilizado o seguinte jargão na aviação, calço a calço. Temos aí também, no caso do helicóptero, né? Hora de voo é desde o acionamento até o corte dos motores, até o seu desligamento. Então, esses são os períodos compreendidos aí como horas de voo. Com relação aos limites de tempo de voo, eu falei para vocês, olha, nós temos aí um limite de jornada, temos um limite aí de horas de voo e temos também limites de pouso. Temos também limites mensais, trimestrais e anuais de tempo de voo. Tudo dependerá do tipo de equipamento. No caso de helicópteros, por exemplo, nós temos que o limite mensal será de 90 horas. A cada 3 meses, o limite mensal será 260 horas. E o limite anual, 960 horas. No caso de avião a jato, por exemplo, 85 horas mensais, 230 horas trimestrais e 850 horas anuais. Na hipótese de aviões turbohélices, 100 horas mensais, 255 horas trimestrais, 935 horas anuais. Aviões convencionais são justamente aqueles motorizados a pistão. Não é com relação ao trem de pouso, não. Com relação à motorização. Então, aeronaves a pistão, 100 horas mensais, 270 horas trimestrais e 1.000 horas anuais. Então, esses são os limites de hora de voo também. Então, a legislação ela é muito rígida, né? Com relação a esses limites aí, devem ser respeitados. Caso o aeronauta ou a empresa aérea ou o empregador não cumpra com esses limites, o Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe que se tratará de uma infração, né? Infração essa punível com multa a ser aplicada aí pela Agência Nacional de Aviação Civil, que é a nossa autoridade aeronáutica. Quando o aeronauta voar diversos tipos de aeronaves, será sempre observado o menor limite, né? Então ele voa helicóptero e avião a jato. Qual o menor limite do avião a jato? Então, ao invés de ser 90 horas mensais, que é o limite máximo de horas de voo do helicóptero, né, será 85 horas. Com relação ainda a esses limites, então eu falei para vocês do limite de jornada, né? Os limites de jornada são aqueles, 11, 14 ou 20 horas para um tipo de tripulação. Mas nós temos também limites semanais e limites mensais também de jornada, né? No caso da lei do aeronauta, lá no artigo 23, nós temos lá os limites de jornada. Se for semanal, dispõe a legislação que o limite máximo será de 60 horas semanais e 176 horas mensais, né? Como é que se calcula aí a hora extra do aeronauta? Alguém sabe? Faz ideia, né? Então soma tudo que ele recebe lá da remuneração fixa e divide por 176 horas. Né? Vai achar um valor e sobre esse valor acrescenta 50%. Tá? Então é uma regrinha geral aí. Lógico, vai depender aí de N situações, das regras do contrato de trabalho, etc. Né? O limite semanal não se aplica aí ao pessoal do táxi aéreo serviço aéreo especializado, né? A leitura aí nos sugere uma inconstitucionalidade, uma vez que deve ser observado também o regime de 44 horas, né, previstos aí na Constituição e na Convenção Coletiva também. Bom, o aeronauta ele também está submetido a 2 regimes interessantes, que é o sobreaviso e a reserva, né? Então eu havia falado para vocês que o aeronauta ele presta o seu serviço mediante convocação. Então, lá na escala de serviço, haverá convocação, por exemplo, para fazer um voo, realizar treinamento, né? Para fazer reserva, para fazer sobreaviso. O que é o sobreaviso? O sobreaviso é aquele período de, no máximo, 12 horas, onde o aeronauta de transporte aéreo regular permanece em local de sua escolha na base. Né? Então,
Então a base é justamente o local onde ele efetivamente foi contratado para prestação de serviço. Então o comandante ele se apresenta na base de São Paulo, lá no aeroporto de Congonhas, por exemplo. Quando há necessidade aí de fazer um plantão, vamos assim dizer, né, ele fica de sobreaviso. Só que ele permanece no local da sua escolha, por no máximo 12 horas. E quando ele receber uma ligação da empresa, né, ou clicar no site da empresa, ele tem até 90 minutos para se apresentar para o voo. Tá? Então ele tem 1h30 aí para chegar para a apresentação. Lembrando que nós temos também um limite de sobreaviso. 2 sobreavisos semanais e no máximo 8 sobreavisos mensais. Diz a legislação que com relação à quantidade de sobreavisos não se aplica aí aos aeronautas que trabalhem porventura no transporte aéreo não regular ou serviços aéreos especializados. Agora, a reserva é diferente. Ele permanece no local de trabalho, uniformizado, com sua mala. Se porventura algum aeronauta escalado não puder chegar a tempo em razão da greve dos metroviários, né, ou em razão de alguma força maior, aquela pessoa que está de reserva, ela passa a compor a tripulação daquele que não chegou a tempo. O limite máximo de reserva para transporte aéreo regular são 6 horas, e o limite máximo para transporte aéreo não regular ou serviço especializado são 10 horas. Né? Existe uma diferença de remuneração. Se for sobreaviso, o valor da hora de sobreaviso é de 1/3. Né? E se for hora de reserva, será equivalente a 1 hora de voo. Havia comentado com vocês sobre o repouso, né? Mas gostaria de deixar claro o seguinte, que somente após o cumprimento do repouso é que inicia a folga. Né? Isso é muito importante. Não começa a folga imediatamente após o término da jornada. Somente após usufruir do repouso, ser escalado com folga, a folga será logo em seguida. Oi? Ah, sim. Então, essa questão do 7º período aí, eu entendo da seguinte forma, né? O aeronauta de transporte aéreo regular, ele, quando completa o 6º período, né, obrigatoriamente no 7º tem que ser folga. É o que está na legislação. Cada período são 24 horas, então ele vai ficar no máximo 6 dias fora de casa. Né? Então tem uma interpretação aí que diz o seguinte, olha, o 6º período, na verdade, quando completado, será repouso mais folga. Né? Mas existe uma outra interpretação que o 6º período, na verdade, né, ele somente se completará quando estiver incluído o repouso dentro do 6º período, né? E não depois do 6º período. Então está tendo uma discussão aí entre a categoria dos aeronautas e as empresas, porque as empresas elas preferem que o aeronauta esteja à disposição os 6 períodos e que o repouso seja após o 6º período e não dentro do 6º período. Né? Logo, a lei ela é clara, é taxativa. O que ela diz? Ela diz que após o 6º período será folga. Logo, a interpretação que se dá, salvo o melhor juízo, né, é aquele em que o repouso está dentro do 6º período. Né? Dentro do 6º período. O aeronauta tem direito, né, a diárias de alimentação, não está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, mas quando ele está em repouso no hotel, ele recebe lá a diária de alimentação. São 4 diárias de alimentação: café da manhã, almoço, janta e ceia. Né? Com exceção do café da manhã, todas as demais, hoje, são equivalentes a R$ 58,00 e alguma coisa. Tá? Esse valor ele é modificado anualmente com base nas negociações coletivas feitas entre os sindicatos. Os limites de repouso havia comentado com vocês, né? A lei, ela efetivamente possui aí uma série de regras e uma série de exceções, tá? Então, estou passando para vocês aí as regras e algumas exceções. Então, havia falado para vocês que folga é o período não inferior a 24 horas, ocorre sempre na base contratual. O aeronauta não pode, né, salvo uma hipótese apenas, usufruir de folga fora da base. Todas as folgas são onde ele tem domicílio. Tá? Tem uma única exceção onde a folga pode ser fora da base, quando ele efetivamente estiver prestando
treinamento em simulador no exterior. Então, cada 15 dias no exterior, quando ele voltar, ele ganha mais uma folga aqui, além das 8 folgas no mínimo, né? Não podemos esquecer que essa legislação, quando a gente fala de aeronauta, essa lei ela se aplica tanto ao aeronauta que trabalha no serviço aéreo privado, no serviço aéreo público e no serviço aéreo especializado. Não há prejuízo de remuneração, né? E durante a folga ele está desobrigado de qualquer atividade relacionada ao trabalho. 6 períodos no máximo, de até 24 horas, contado a partir da sua apresentação. Devem ser observados os limites estabelecidos para a duração do trabalho. Bom, no caso de voos internacionais de longo curso, né, poderá, é uma exceção, ser ampliada aí a viagem, né? Porque a viagem é desde o momento em que ele sai da sua base até o momento que ele retorna para a sua base. Então esse período é a viagem. A viagem ela pode compreender uma jornada ou mais jornadas. Então, se o aeronauta faz um bate-volta, exemplo, decola de Congonhas e vai até Santos Dumont e volta, então, e terminou por aí a sua programação, ele fez uma viagem com uma jornada. Mas ele pode fazer uma viagem e várias jornadas, né? Então, a duração pode ser ampliada de 24 horas, mais um período, né? Fazer o 7º período em voos internacionais, desde que não tenham sido previamente programados, mas, em contrapartida, quando ele retornar para a sua base, ele terá direito aí a mais 48 horas de folga, além daquelas já previstas. No caso do tripulante de táxi aéreo serviço aéreo especializado, né, a regra é um pouco diferente. O tripulante de transporte aéreo regular é no mínimo 8 folgas. No caso do transporte aéreo não regular, que é do táxi aéreo serviço aéreo especializado, é a quantidade de dias no local de operação menos 2, tá? Então ele pode ter no máximo aí 15 dias de folga, que justamente são 17 dias no local de operação menos 2. Existe a possibilidade de ele fazer o curso fora da base, ele havia comentado com vocês, cada 15 dias fora da base ele ganha mais uma folga quando ele retornar. Bom, com relação à remuneração, nós temos aí a remuneração do aeronauta, ela está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, nós temos lá um salário base do aeronauta, podemos assim dizer um salário mínimo lá previsto. Lá também tem os valores das diárias de alimentação. A nossa lei trata da questão da assistência médica, né, onde a empresa é obrigada, em um eventual infortúnio, a dar assistência médica ao aeronauta. A questão do uniforme é de obrigatoriedade, né, da empresa aérea. Então, na questão da remuneração, nós temos aí o salário base, mais as questões contratuais de voar mais em quilômetros ou horas de voo. Temos também a questão da ajuda de custo, né? Por exemplo, o aeronauta ele pode ser transferido de uma base para outra. Se ele for transferido de uma base para outra, ele terá direito aí a 4 remunerações a título de ajuda de custo, né? Dada a natureza jurídica da ajuda de custo ser indenizatória, não incide tributação, por exemplo, né? Estou me lembrando também uma questão muito controvertida, é a questão da compensação orgânica, né? Essa questão da compensação orgânica gera muitas discussões, né? E a questão é, foi paga ou não foi paga a compensação orgânica, né? Ela está embutida ou não está embutida? Bom, sem mais delongas, o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho é que a cláusula ela é nula, né? A convenção coletiva. O salário ele não pode ser complessivo por violação à súmula 91 do Tribunal Superior do Trabalho. E ela tem natureza indenizatória. Ou seja, tem que pagar os 20% a mais calculados sobre o salário base, né? Essa não é a minha opinião, é a posição do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, que é a autoridade máxima em direito do trabalho do Poder Judiciário. Tá? Com relação à remuneração do voo noturno, né, nós temos 2 situações aí. Se for voo noturno, o período compreendido como noturno é aquele realizado das 18 às 6 horas, ou seja, do pôr ao nascer do sol.
Se for trabalho em solo, o período noturno já é outro, é das 22 às 5 horas. Né? Observem que a lei do aeronauta também faz menção à questão da hora noturna reduzida, equivalente a 52 minutos e 30 segundos, igual para as demais categorias também. O aeronauta tem direito à alimentação em terra ou em voo, né? Lembrando que em voo, como o aeronauta não tem direito a intervalo para refeição e descanso, né? Como é que o comandante se ausentaria neste momento? Quem pilotaria a aeronave, né? Neste caso, eles recebem as diárias de alimentação. Seria justamente uma contrapartida por não ter direito a esse intervalo. Tá? Em terra, ele também tem direito à alimentação. Né? Quando em terra, terá duração mínima de 45 e 60 minutos. Quando em voo, a refeição é servida de 4 em 4 horas. Se for à noite, né, das 23 às 6, a cada 3 horas. Assistência médica do aeronauta, né? A empresa é obrigatória, em casos de urgência, a prestar o devido atendimento, né, inclusive com remoção aérea e até a base ou local de tratamento. O uniforme será fornecido gratuitamente, né, aos aeronautas da empresa. Inclusive, quando o aeronauta ele é desligado, as empresas exigem a devolução do uniforme. As férias são de 30 dias. A diferença aqui é a seguinte: o aeronauta ele não pode vender as férias, né, diferente do empregado normal. Né? O empregado normal pode vender aí 10 dias de férias. O aeronauta não pode vender. É vedado aí a venda das férias. As férias, como vocês sabem, né, são acrescidas aí de 1/3. A questão da transferência do aeronauta, temos aí que ela pode ser provisória ou permanente. Né? Se ela for provisória, após o trabalho fora da base, em outra cidade, ele retorna. Né? Lembrando que todos os custos são arcados pela empresa aérea ou pelo seu empregador. E no caso aí da transferência permanente, a transferência ela é permanente, né, quando ele permanece mais de 120 dias fora da base inicial, e deverá ter uma ajuda de custo aí de 4 salários. Bom, enfim, a regulamentação do aeronauta ela está em vigor desde 1984, clama aí por modificações. Existem vários projetos de lei no Congresso Nacional, dentre eles o projeto 434. Né? Esse projeto 434, inicialmente apresentado pelo senador Blairo Maggi, tem por finalidade alterar a lei nos seguintes itens. Inicialmente, né, que esse projeto aí já foi apresentado um substitutivo aí pelo relator, Paulo Paim. Temos lá. A jornada de trabalho das tripulações mínimas e simples de 11 para 14 horas. Então esse é o projeto, não é a lei, tá? É um projeto para alteração da lei do aeronáutica. Carga horária mensal a ser majorada para 190 horas. Lembrando que a lei atual são 176 horas. Limites de voo de 12 horas de voo, na hipótese de tripulação mínima simples composta. Hoje o limite para a tripulação mínima e simples são 9 horas e 30. Né? E a composta permanece 12 horas. 16 horas de voo na hipótese de tripulação de revezamento. Né? Hoje o limite é 15 horas. Então, o projeto inicialmente ele é mais prejudicial à categoria dos aeronautas. Mas né, esse projeto ele foi totalmente alterado, né, pelo relator Paulo Paim e passou pela comissão lá de assuntos sociais. Essa comissão deu parecer ao relator, né, dizendo que realmente tem que ser readequado em razão da realidade social, econômica e tecnológica. Então, provavelmente, aí, num curto espaço de tempo, após as tramitações legais no Congresso Nacional, haverá uma nova lei do aeronauta, né? Necessária aí. A nova lei tem por finalidade aí tratar o aeronauta numa condição mais digna, né? E observar também a segurança de voo. Mesmo porque todos nós somos usuários do sistema, né? Então, quanto mais segurança nós tivermos, melhor será a todos nós e não apenas a categoria, né?